Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, olhando as informações, se preparando para plantar, aqueles que já plantaram querendo saber o que vai acontecer com a sua lavoura, principalmente os momentos ideais aí de chuva para que o desenvolvimento vegetativo aconteça de forma perfeita e que a sua produtividade seja de fato cheia nessa safra. A gente tem aqui o acompanhamento do CropView. Toda semana a gente está junto com a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Está aqui a Cristina com a gente. Obrigado mais uma vez pela participação, Cristina, e por nos ajudar a entender o que está acontecendo aí pelo Brasil afora, entender um pouquinho da realidade dessa nossa safra que está começando agora, né, Cristina? E hoje a gente vai verificar o que está acontecendo em dois estados importantes aí de produção. Primeiro o Paraná, o segundo é o Mato Grosso. E ver pontualmente como que está a situação em localidades que são importantes aí para a produção, né, Cristina? Queria só que você, antes da gente começar, resumisse para mim o que você tem visto aí nas análises que você tem feito através do CropView. Como é que está a safra, hein? Boa tarde para todo mundo. A safra esse ano, ela está dando frio no estômago, né? As chuvas, elas estão atrasadas, estão vindo de forma irregular, mas elas ainda não se assentaram. Então, eu tenho olhado, assim, como um todo no Brasil, alguns lugares estão melhor, né? Já choveu, deu uma condição de plantio até, e outros ainda não choveu. O problema é que em muitos lugares onde já choveu, a chuva também se recolheu. Essa má distribuição, ela está causando muita insegurança e, consequentemente, está trazendo um grande ponto de interrogação. E aí, vai ter safrinha? Vai dar tempo de ter safrinha? Como é que vai ser isso, né? E para quem plantou, será que vai ter condição para a lavoura se desenvolver bem, né, Cristina? Exatamente. Tem alguns lugares que realmente a gente vai ver, eu selecionei alguma coisa, a chuva ela está, tem a previsão, né, a tendência está mostrando volumes menores em muitos lugares, e embora neste momento ela dê condição, ela mostra lugares e períodos em que ela recua. E se ela recuar menos do que está sinalizado, realmente nós vamos ter problema. A gente vai ver os detalhes daqui a pouquinho, mas antes eu quero saber o que vem de chuva por aí, Cristina. Então, elas estão chegando, né? Também já não era sem tempo, já estamos em 10 de outubro, né? Nós temos aqui o primeiro quadro acumulado de 5 dias, o quadro da Oráculo, o nosso parceiro que insere os dados meteorológicos no CropView. Olha só, de 9 a 14 de outubro, a gente não vê grande coisa de chuva, não. Né? Não é que ela não tem, tem Rio Grande do Sul tem alguma coisa, Paraná que tem alguma coisa, Minas também, Goiás recebe alguma coisa, o oeste do Mato Grosso também, e aí o Rondônia, enfim, o Amazonas, que lá tem chovido bastante, né? Mas essa região onde nós estamos olhando, começa a plantar, que é o Paraná, e aqui seguido de todo o centro-oeste, ela ainda não tem chuva, grandes chuvas, né? Está bem irregular e mal distribuída, né, Cristina? Sim, e bem pouca, né? Bem pouca, As temperaturas, a gente pode ver que as temperaturas elas já são mais altas, né? Nós temos aqui um pouquinho de mais frio, mostrando aqui, olha, não é nem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, você vê que até o próprio Sudeste já aquece um pouco mais. Vou passar aqui para o próximo quadro, ó, de 14 a 19. Aqui tem uma informação importante, que são chuvas volumosas entrando em Santa Catarina e Paraná. Nós vimos aqui no sul do estado do Paraná, tem umas regiões aqui no sul do estado, olha, a gente vê pela cor, no acumulado de 5 dias, passa de 100 milímetros, chega até perto de 150 em alguns pontos. Então, aqui nós temos até, inclusive, um estado de alerta. Porque parece que ela vem volumosa em um único dia em alguns lugares. De qualquer forma, ainda é uma situação meio que privilegiada ali para Paraná e Santa Catarina, mas para a região central ainda não, hein? E se nós olharmos com atenção, é que o mapa aqui eu não consigo ampliar.
Quando eu olho para o norte do Paraná, olha essa faixa aqui, Tem uma falha, principalmente, né, na divisa com Mato Grosso do Sul, não tem. Tem uma chuva grande no sul, mas aqui no norte ela não acontece. Né? Mato Grosso do Sul ela vem bem falhada. Nós temos Goiás, aqui todo o norte de Minas e a grande maioria do estado do Mato Grosso ainda sem chuva. Isso até próximo do dia 20, né? Do dia 20. Aí nós vamos de 19 a 24. Aí sim. Já distribui melhor, hein, Cristina? Mas se você vê, olha, os volumes são pequenos ainda, ela está bem manchada, né? Está pontuado aqui alguns pontos aqui de atenção, inclusive no norte de Minas. Então ela distribui, ela vem aqui, pega Mato Grosso, pega Goiás, pega Minas, Mato Grosso do Sul, olha, São Paulo, Paraná, Santa Catarina menos, Rio Grande do Sul está aqui. Mas ela não é uma chuvona, né? Ela está bem manchada. Sim. Então, assim, o que a gente viu, Cristina, essa semana teve uma condição de chuva muito boa, e o que pode dar start aí no plantio, principalmente ali em Goiás, principalmente em parte do Mato Grosso do Sul, ali na região do Triângulo Mineiro, em grande parte ali do Mato Grosso que não tinha iniciado o plantio. Agora, a dúvida era saber se essa chuva ia ter continuidade. Pelo que eu estou entendendo, ela tem um período de falha aí, mas ela volta a acontecer, ainda de forma mal distribuída e irregular, mas já tem uma condição melhor. Dá para dizer isso? Dá sim. Eu acho que dá para começar a plantar. Em muitas regiões dá para começar a plantar agora, como você falou bem. Algumas regiões de Minas, ali Goiás, já deu para plantar a partir do início do mês. O Paraná, você vai ver que nós temos regiões que já deu para plantar e outras que ainda não. Mato Grosso, da mesma forma. Agora, o que está chamando a atenção é que ela dá condição de plantio, mas parece que ela sinaliza mais um susto, né? Mais um período sem chuvas depois dessa que vem vindo aqui. Exatamente. E daí retoma mais para o final do mês, né? Exato. E parece que em novembro ela se distribui melhor. Nós não temos esse horizonte, aqui nosso horizonte da previsão é de 15 dias. Então, e aí para o novembro a gente não vê como é que começa esse mês. Parece que ela vem com a tendência de se distribuir melhor. Muito bem. Bom, então, lá no Paraná, Cristina, quais municípios você escolheu para a gente acompanhar? Vamos lá. Vamos falar primeiro de onde está melhor, né? Vamos falar de Guarapuava, aqui no centro do estado. Aqui eu tenho um plantio em 5 de outubro, olha, já fazem 5 dias, uma cultivar com um ciclo de 120 dias. E olha só, nós vimos aqui que tem uma condição excelente da cultura. Olha o que eu dizia para a atenção dessa chuva que vem grande, ó, que entre 15 do 10 e 24 do 10, nós temos 146 milímetros. Então já teve condição para iniciar o plantio lá? Já teve. Então aqui, depois a gente pode até mudar e voltar um pouquinho antes, eu acho que até início do mês seria possível. Vamos olhar a barra do balanço hídrico? Olha só. Essa primeira barra indica o plantio? Essa primeira barra aqui, elas estão distribuídas porque nós estamos assim, a cada 10 dias, né? Cada quadradinho de datas é a cada 10 dias. Então, esse primeiro seria o momento atual e o segundo plantio que ele acaba jogando no final de 10 dias. Mas o que a gente vê aqui? Por que eu falei que a condição ela acontece mais cedo? Olha, você vê que tem uns excedentes aqui, menores que a média, mas que já vêm sinalizados desde que abriu o vazio sanitário. Então, se nós mudarmos essa cultura, eu vou fazer isso já com vocês aqui. Vamos colocar aqui 20 do 9? Só para ver. Olha só. Ela não era muita chuva, né? Então, não estava dando coragem de plantar, fala a verdade, né? 20 milímetros, mas se tivesse plantado, ó, ela estaria firme. Estaria aguentando, e agora, né? Estaria aguentando. A gente vem para um período onde vem uma chuva bem forte, né? Um volume bem forte. Então, agora, Cristina, eu estou acompanhando aqui o boletim de acompanhamento mesmo do DERAL, o Departamento de Economia Rural lá do Paraná.
E o boletim foi de ontem, eles divulgaram ontem a 1h da tarde, praticamente 2h da tarde, 13h50, e na região de Guarapuava, que eles chamam de núcleos, né? No núcleo de Guarapuava, a previsão é de se plantar 270 mil hectares e colher aí entre 1 milhão e 1.150.000 toneladas. Só que até agora eles não plantaram nada, Cristina. 0 de área plantada até agora. Exatamente. Mas olha só, quando eu jogo aqui para o plantio para o dia 20/9, olha, a cada 10 dias, olha a quantidade de milímetros. Não deu Foi coragem pequeno, de plantar. né? É muito pouco. E agora, então eu vou voltar, vou dizer aqui para o produtor, olha, se tivesse plantado e ela tivesse acontecido desta forma, a previsão é de sustentar, porque vem uma chuva grande. Agora, se eu jogo... Imaginando que ele planta hoje, então. Para hoje, olha só, o que acontece? Eu tenho condição, só que eu tenho um chuvão. Vamos entender que dia que acontece esse chuvão? Vamos lá. Olha só, então nós temos aqui, começa no dia 14 e ela vai até o dia 20. E Só no que dia no dia 19, olha só, 72 milímetros. 72 milímetros. Então, se ele conseguir plantar agora, ele vai ter uma condição interessante, hein, Cristina? Sim, e com atenção para esse dia aqui, né? Porque daí isso é praticamente um dilúvio aí, né? Exatamente. E aí depois, olha, 21, 22, 23 não tem chuva. Aí nós temos horizonte até 25. Continua sem chuva, ó. Uhum. Então ela vem e some. Mas isso é um problema? Voltando aqui. Quando eu volto aqui para essa tendência de longo prazo, que eu já não estou falando de previsão, então eu tenho o chuvão, né? Eu vou até o final do mês, mas ela parece que tende a se regularizar. Ela tem uma média aí, né? 50, 60 milímetros, né? Exatamente. A dúvida é como é que isso se distribui, porque eu estou falando em 10 dias. E então você está falando 50... de média do município também, né? Média do município. Então eu falo de 10 dias, mas isso aqui pode acontecer num único dia. Como a gente viu lá no caso lá, um dia só com 72 milímetros, né? Exato. Então isso nós não temos como saber, fora esses 15 dias para frente, que mostra aqui como é que ela pretende se distribuir. A partir do dia 25/10, então a cada dia entra mais um dia aqui na nossa previsão, né? Uhum. Mas a princípio, o que nós temos é isso, ela se concentra num período e some de novo. Mas será que vale a pena plantar, Cristina? Parece que sim, né? Né? Assim. E já está assim, passado do tempo, né? Já está atrasado, né? Já está atrasado. A única atenção é para esse dia em que ela vem nesse volume muito grande. Muito bom. Essa é a situação para Guarapuava. Exato. Mas daí a gente viu que o norte do Paraná está ali com algum problema também, certo? É isso, eu fui para Açaí. Também aqui, já coloquei o plantio no dia 10, que seria hoje, uma cultivar com ciclo 10 dias mais longos aqui, de 130 dias. Olha só, aqui eu tenho uma boa condição, certo? Não tem grandes chuvas, né? Mas quando eu mostro para vocês aqui o balanço hídrico, é o que eu falei, olha, é uma região que a tendência da meteorologia, ela prega susto por si só. Está atrasado, ainda não deu. Está atrasado, está em volumes muito menores do que da média dos últimos 10 anos. E a nossa, quando chega lá no novembro, ela dá uma recuada que chega a dar um susto, né? Que coisa, hein? Pois é. Aquele veranico, será que a gente viu ano passado, Cristina? Então, essa região ela tem essa tendência, né? Eu já observei, eu faço exercícios aqui de anos para trás, aqui no CropView eu consigo simular até o ano 2000. Então, a gente vê que essa região ela tem uma tendência, às vezes vem mais forte, às vezes mais fraco. Mas a tendência ela existe, tanto que a curva, né? Você vê que dezembro, essa curva ela desce muito, né? E esse período, quando ele fica muito longo, ele penaliza bastante a cultura, porque são épocas de temperaturas muito altas. Então, o norte do Paraná exige uma atenção um pouco maior aí do pessoal. Atenção, vamos ver previsão aqui, olha, nos últimos 10 dias nós não estamos vendo muita chuva,
E aqui também nós vemos aqui a partir do dia 14, tem chuva, mas os volumes não são tão grandes quanto Guarapuava, e novamente, ó, depois do dia 21 ela some. Daí já é um problema, né? Resta saber por quanto tempo mais, né? Até do dia 20 ao dia 25 a gente tem aí praticamente nada de chuva. Até aí tudo bem, 5 dias aí não é um grande problema. Mas se passar disso, né, Cristina, começa a ser preocupante, né? Exato, pode vir a ser, né? E quando eu volto aqui, olha, então o que está me mostrando na tendência? Que eu tenho entre o dia 20 e o dia 29, 34 milímetros. Aqui a tendência mostra que o volume cai. Eu tenho até o dia 25, então pode ser que entre 25 e 29 eu tenha 34 milímetros concentrados aqui. Mas o novembro sinaliza um volume maior, embora menor que a média. Muito bem, essa é a realidade de Açaí, norte do Paraná. E daí a Cristina também foi ver o que está acontecendo lá no Mato Grosso. Mato Grosso também tem esse problema de irregularidade acontecendo. Tem uma região, principalmente da metade oeste do estado ali, que tem uma situação aparentemente melhor, mas tem algumas regiões que ainda tem esse problema de má distribuição da chuva, certo, Cristina? Exato. Eu comecei aqui com Campo Verde, né? Campo Verde, se a gente dividisse o Mato Grosso em 4, ele estaria na parte sudoeste, vamos por assim dizer, mais para o centro, mas ainda estaria localizado ali. Aqui eu trouxe a cultivar com um ciclo de 110 dias e simulei que esse plantio seria hoje. Olha, hoje nós ainda não teríamos essa condição de plantio. Você vê, ela já sai penalizada. Já sai penalizada, exatamente. Então não seria um bom dia para começar o plantio. E ele e pelo balanço hídrico aí, ele não teve melhor momento que isso, né, Cristina? Não teve. Você vê, choveu aqui, ó. Você está vendo que tem um déficit hídrico aqui. Nós estamos, ó, 19 de setembro. Choveu. Né? Choveu, né? Deu uma recuperada. Faltou de novo. Nesse momento aqui, nós estamos nesse déficit, né? Isso aqui é a barra do balanço hídrico para esta cultivar simulando o plantio hoje. Então, é um desenho, se eu mudar a data de plantio, mudar a data de cultivar, ele vai mudar. Mas o que a gente pode entender aqui? Que teve menos água do que precisa, né? Depois, ele se sustenta um pouco, mas ele só começa a dar excedente depois do dia 10 de novembro. E também aqui eu vejo que em dezembro tem aqui, ó, uma tendência de ter menos água do que a média. E isso é um problema, né, Cristina? Quando a gente faz essa simulação, mostra pra gente que tá tudo bem, que vai ter água suficiente para atender aquela planta nesse determinado período. Só que isso aqui é média, né? A gente não sabe como é que vai acontecer. E se for maior, né? Se a falta d'água ou o recuo das chuvas for maior que isso, é aquela fase importante aí de veranico, né? Exatamente, nós temos a tendência, né? Não é uma previsão. Então, como a gente entende, como os meteorologistas estão entendendo, através de todos os cálculos e estudos que eles fazem, que a climatologia está apontando. Então, pode ser mais, pode ser menos, eles continuam afirmando o ano neutro, né? Os anos neutros têm outros fatores. Eu estava conversando com o Tiago lá da Oráculo, ele estava me explicando. Eu, enfim, não sou suficientemente hábil para transmitir para vocês, mas tem outros fatores aí de temperaturas de oceano, aí já outros oceanos, e que fica mais difícil a longo prazo de prever o que vai acontecer. Então, eu vou trazer aqui, olha, aqui nós vimos que já teve alguma chuva nos últimos 10 dias, né? E aí, próximos 15, ó, por que não está dando condição de plantio? Olha, não tem praticamente chuva. Ela começa a ter volumes mais interessantes a partir do dia 20. Mas, ó, de novo, aquela tendência, ó, o dia 25 aqui zerado, né? Então, ela vem, chove, começa pouquinho, aí dia 23 tem aqui, parece acima de 20 milímetros, e depois some de novo. Então, muito pouco e muito irregular. Então, plantar hoje, né? Estou colocando hoje, coloquei como 10 e 10, ainda seria risco. Dá para a gente simular um pouquinho mais para frente, Cristina? Para ver o que acontece?
Vamos trazer 5 dias, né? Porque o produtor está ansioso, ele Precisa plantar logo, né? precisa plantar e com razão, né? Tem a safrinha, né? Aqui a gente já tem um ciclo mais curto, então, olha aqui nós teríamos uma condição Melhor, né? melhor. Se ele esperar 5 dias, ele tem uma condição um pouquinho melhor. Isso, nós vamos estar falando, porque ele vai estar pegando aquela chuva que nós vimos lá perto do dia 20, Tá. né? E que vai dar a condição do desenvolvimento. E o que a gente entende? Que ela, no novembro, ela tende a regularizar esses volumes. Olha só como é que fica a barra. Mas a barricada aparece aqui ainda. Continua aparecendo. Ou seja, o tamanho dessa barrigada é que a gente precisa esperar para ver, né? Vamos ter que acompanhar mais próximo, né? Uhum. Mas, por enquanto, trabalhando com a média prevista para a região, ainda é um volume que reduz, mas é suficiente para manter a planta, certo? Sim, exatamente. Ó, onde que reduz aqui? Nós estamos vendo aqui é dezembro, né? Janeiro. Olha que nós olhamos aqui, não é uma redução de chuva exatamente, né, nesse período. O que acontece? É o vegetal consumindo mais água. Então, entendi. Você sai de desenvolvimento vegetativo para florescimento, né? Você vê que os excedentes eles caem. Por quê? Não os volumes. O volume ele até aumenta proporcionalmente, mas o que nós temos é a planta com mais necessidade. E aí, quando desenha essa barra, o que o computador aqui faz? Ele simula o mesmo cultivar por 10 anos plantados na mesma data. Então, o que ele diz? E na média de 10 anos, o excedente aqui, neste período de entrada de florescimento, estaria maior. Muito interessante. Agora, Cristina, isso é a simulação para Campo Verde. Você tem também de Ipiranga do Norte? Ipiranga do Norte, aqui. Também deixei aqui como 5/10, olha, 110 dias. E o que nós vemos aqui? Aqui nós vemos uma condição melhor. Né? Mas aqui ainda o plantio... assim é um começo sem muita euforia, né? Sem muita euforia, mas eu coloquei o plantio no dia 5/10 aqui e ele está bem, né? Uhum. Quando eu venho para o balanço hídrico, olha, você vê, ele está... A linha amarela mostra a média dos últimos 10 anos, certo? Então, na verdade, eu estou com uma condição melhor do que a média dos últimos 10 anos. Realmente. O produtor deve estar comemorando por lá, né? E ao longo do ciclo, veja só, ela dá uma condição ligeiramente com excedente maior. O que é uma boa notícia para o produtor lá de Ipiranga do Norte, então. Exatamente. Então, o que nós vemos aqui? Olha, já tivemos chuvas mais volumosas nos últimos dias, então as chuvas já começaram, já aconteceram. Uhum. E quando eu vou para os próximos 15, olha, né, tem também esse período de 17, não são grandes volumes, mas que tende a segurar o desenvolvimento. Então, ela está caindo irregular, volumes pequenos, mas com maior frequência, vamos por assim dizer. É um bom momento para começar o plantio, então? Na verdade, já começou, né? 5, né? Já começou, né? Aqui já deu condição. Você vê que nós tivemos aqui, olha, dia 2/10, 32 milímetros, dia 5, 24, dia 6, dia 8. Eu tenho defasagem de 2 dias aqui, não sei o que aconteceu nos últimos 2 dias. Mas ela tem 4 milímetros, não é grande coisa hoje. Mas você vê que ela já tem caído. Então, se ela continua dessa forma, não é muita, mas ela está dando essa condição de plantio. Nós estamos com 100% de produtividade. Muito bem. Bom, a gente está acompanhando o CropView, e o CropView, juntamente com o Notícias Agrícolas, a gente está tentando aqui montar um mapa onde que os produtores consigam se enxergar, entender o que está acontecendo na região deles, até na propriedade deles, e a partir daí analisar o que está acontecendo com o Estado e com o Brasil. Certo, Cristina? A gente está chamando esse projeto de Realidades da Safra.
estamos começando esse projeto e é uma parceria que a gente está fazendo com a Rural Tecnologia, com o CropView, para que você, produtor, possa entender a sua safra e como a sua safra está inserida aí num contexto maior de produção no Brasil. O que o produtor tem de vantagem sabendo dessas informações, Cristina? Bom, aqui ele vai conseguir se planejar melhor, né? Notícias Agrícolas, ele tem vamos dizer assim, um slogan, uma pegada muito legal, que é seja porta-voz de si mesmo. E com esse projeto de realidade da safra, nós estamos permitindo que o produtor ele possa dizer, olha, aqui na minha propriedade acontece diferente, não acontece o que acontece na média do município, né? Aqui eu tenho uma condição. E com isso, para nós podermos ajudá-lo, inclusive a trazer especialistas nos mais diversos assuntos que envolvem a agricultura, para poder auxiliá-lo no que ele pode fazer para se precaver e ter menos perda diante dessas adversidades que o clima traz. Então, ele tem que trazer, se ele entrar no CropView, www.cropview.com.br, e fazer o cadastro da sua propriedade, vai ter lá uma abinha escrito Experimente, e ele dá direito a uma assinatura gratuita, que permite uma data de plantio. Então, a sugestão é que o produtor traga lá a sua coordenada geográfica para que a previsão ela vá direcionada para essa coordenada. Ele precisa trazer o teor de argila de solo, a data de plantio e o ciclo em dias da cultivar. Nós fizemos uma coisa para esse projeto para ajudar ainda mais o produtor. Vou mostrar para você aqui, ó. Né? Ele vai ter escolhe a cultura. Em meus talhões, ele vai fazer o cadastro dos talhões, né, dizer o tipo de solo, exatamente tudo isso que eu falei, a coordenada. Uhum. E aqui, ó, nessa abinha, que é a novidade para essa nossa parceria, ele vai falar da minha chuva. O que é a minha chuva? É porque quando nós falamos aqui toda semana, olha, tem uma tendência de chuva, ou dado observado, aconteceu isso, nós estamos falando da média do município. E dada essa irregularidade toda, nós trouxemos essa função para que o produtor ele possa substituir aquela prancheta. Sabe aquela pranchetinha que vai todo dia lá no pluviômetro e anota? Então, ele passa a anotar aqui, olha. Tem um espacinho para fazer o cadastro, né, da estação ou do pluviômetro. Vou pedir para você subir a página só um pouquinho, Cristina, para que a gente possa visualizar melhor. Perfeito. Então, tá aqui. Ele faz, ó, tem aqui o nome da estação, o nome do pluviômetro ou o número, né, a propriedade que ele vai vincular e os talhões que ele vai vincular esse pluviômetro. O que vai acontecer? O produtor registra todo dia a chuva, lógico que tem que ter método, né, tem que ter um horário certinho todo dia, no mesmo horário, e insere essa informação no CropView. O CropView vai começar a usar esse dado para fazer o balanço hídrico de cada talhão. Então, se o produtor tem um pluviômetro por talhão, ele coloca essa informação aqui, e o sistema utiliza esse dado de chuva. Então, quando ele desenha o gráfico do já não é mais a média do município, então é o que está acontecendo realmente na propriedade dele, Cristina. Exatamente. É o balanço hídrico da propriedade e as previsões continuam ali direcionadas para a coordenada, lógico que tem uma resolução, mas ele começa a ter um dado acurado e começa a fazer um raio-x da propriedade, de saber, porque a gente sabe o quanto essa chuva está mal distribuída e que mesmo dentro de uma propriedade, essa chuva ela acaba não sendo a realidade da propriedade inteira. Muito bem. E tem a vantagem de eliminar aquela prancheta de anotação lá, né, Cristina? Sem dúvida, né? Olha aqui, ó, como é que fica o quadradinho, olha, chuva, né, em milímetros por dia, e se tiver uma estação que tiver a temperatura, porque a temperatura também faz muita diferença, né? Nós vimos que tem alguns lugares, principalmente no janeiro, que as temperaturas são muito altas, lugares às vezes que são perto de água, que tem uma reflectância aumenta e acaba prejudicando mais a lavoura, né? Então, se você pode colocar chuva, né? Não precisa colocar temperatura, mas tem uma estação, tem registro de temperatura mínima e máxima, também tem aqui o espaço para colocar. Legal. Você já pode fazendo esse cadastro, você já pode anotando aí as suas informações
nessa página de experimento aí, de experiência aí do CropView. Daqui a alguns dias a gente já vai estar lançando oficialmente essa campanha e também vai ter maior facilidade aí para você acessar o CropView e fazer todo o seu cadastramento lá, para ajudar a você a entender a sua propriedade e também ajudar a gente a entender o que está acontecendo com a safra. Qual é a realidade da safra 2019-2020 pelo Brasil afora. Portanto, a sua participação é muito importante nesse processo, trazendo para a gente informações do que está acontecendo aí na sua região, através dos dados captados, do que você fez, do que você utilizou na sua lavoura. A gente consegue, né, Cristina, manter o sigilo do produtor, não vai aparecer nome, não vai aparecer nada do produtor, né? Não, de forma alguma. Cada produtor ele tem a sua senha, o seu login, sua senha, a informação dele só ele acessa e mais ninguém. O que nós vamos estar vendo de uma forma geral, nesse mapa, eu vou trazer aqui para vocês, nesse mapa, cada pontinho desse aqui é um pontinho de produção. Mas nós vamos estar vendo só dessa forma distribuída, vamos entender o que o clima está de fato acometendo cada região, prejudicando ou não, e buscando levar cada vez mais informação para o produtor, para ajudá-lo aí a superar essas dificuldades. Legal. Já pode começar a fazer a sua participação, seu credenciamento lá no CropView, www.cropview.com.br, mas daqui a pouquinho já está quase pronta aí a nossa página também, você vai poder ter um acesso rápido também nesse credenciamento, tá certo? Cristina, por enquanto é isso. Semana que vem a gente volta analisando outra região pelo Brasil afora. Enfim, a gente precisa entender, afinal de contas, como é que vai ser essa safra de grãos aqui no Brasil, principalmente para a soja, que é o produto mais importante aí das nossas exportações. Obrigado por enquanto. Eu que agradeço, uma boa semana para você e para todos. Semana que vem nós vamos olhar aí outras regiões. E convido o produtor. Vem com a gente, vamos mostrar a realidade do campo, a realidade do produtor. Não importa o tamanho, não importa a localização. Notícias Agrícolas, aqui o CropView, estamos parceiros para mostrar a realidade da safra pelo Brasil afora. É isso aí. Obrigado, Cristina. Até semana que vem. Tá aí, Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, CropView, conversando com a gente, trazendo informações, enfim, simulando aí as condições do clima e como esse clima vai influenciar no que você está produzindo na sua região. Hoje a gente deu um giro Paraná e Mato Grosso, semana que vem a gente vai para outras regiões do país. Muito bem, a gente vai parando por aqui, mas...